Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Quando se encontrar, diga amém. Verso de número 13. Assim está escrito: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Até aqui. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. O texto é bastante extenso. Como eu vou contar uma certa parte da história, eu prefiro ler só até aqui. Amados e queridos, eu confesso aos irmãos que essa é uma noite bastante difícil de pregar a palavra, porque muitos corações estão atribulados, o meu também estava. Durante a semana toda foi uma semana bastante pesada, sabe? Uma semana bastante pesada, e nós estamos orando, jejuando. Eu jejuei a semana inteira, inclusive hoje, aleluia. E eu tenho certeza que não foi em vão, irmãos. Eu tenho certeza que não foi em vão. As mãos do Senhor, elas estão se movendo. Talvez não da forma que nós esperamos, mas Ele está se movendo. Amém? Aleluia. Eu me lembro que no primeiro turno eu passei a oportunidade para o Zeca pregar. E o Zeca estava todo apavorado. Que é uma época, é um dia muito difícil de pregar, ele falou. E eu concordo, irmãos. Só que eu quero dizer uma coisa: as missões mais difíceis são dadas a que tipo de soldados? A elite, irmão. Tem que ser bom, irmão. Aleluia, tem que ser bom. Então, parem um pouquinho. Se Deus te colocou no meio de uma situação complicada, é porque é para tu. É para tu entender qual é o teu lugar. Amém? Aleluia, porque é muito maravilhoso tu pregar num mês do Espírito Santo que está tudo conspirando a favor, e agora tu pregar sabendo que o teu candidato perdeu. Irmão, irmão. É isso aí, irmão. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra do céu. E eu confesso aos irmãos que a palavra que eu tinha, que eu queria pregar, Deus escondeu o meu esboço. Deus escondeu o esboço. Eu procurei a semana inteira, irmão. Eu procurei a semana inteira. Aleluia, mas daí eu estava entendendo. Aleluia, que Deus queria que eu fosse para um outro lado. Aleluia, nessa noite eu quero falar, aleluia, uma mensagem bastante simples da parte do Senhor, cujo nome e título: o caminho de Emaús. Aleluia. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós lemos ocorreu na tarde do domingo em que Jesus ressuscitou. Eu quero que você entenda, para que você compreenda onde é que eu quero chegar e aquilo que Deus quer nos falar. Nessa noite é necessário que você volte uma semana antes na história lá em Israel. Num sábado que a Igreja Católica nomenclou de sábado de aleluia.
No sábado anterior, uma semana antes, Jesus entrava em cima de um jumentinho, aleluia, em Jerusalém, e todo o povo colocava, aleluia, flores, aleluia, palmas, ramos pelo caminho, alguns até as suas próprias vestes, e cantavam e glorificavam, enquanto Jesus entrava, e eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Agora você imagina como os discípulos de Jesus viram isso, entenderam, pensaram: não, é agora, aleluia, Jesus vai criar uma revolução, vai assumir o trono, vai mandar Roma embora, vai fortalecer as fronteiras, e nós teremos um rei no trono, assim como Davi foi. Mas o que aconteceu naquela semana não foi nada disso. Na quinta-feira à noite, posterior àquele sábado, eles fazem uma jantinha em um cenáculo, e ele parte o pão e reparte o vinho também. Aleluia, ele diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Aleluia, esse é o cálice do Senhor, beba, aleluia, para fazer memória de mim. Jesus estava ali ensinando, aleluia, ele não assumiu o trono, e naquela mesma noite, aleluia, depois daquilo ele disse: vou orar, e foi ao Getsemane, e lá ele ora, e lá poucas horas depois de uma agrura, de uma agonia extrema, ele e os seus discípulos, Jesus é preso, Jesus é traído, é cuspido, esbofeteado, e os discípulos estavam lá. Muitos fugiram quando Jesus foi preso, aleluia. Pedro ainda não tinha o abandonado por completo, mas deu algumas horas mais tarde, Pedro nega Jesus. Jesus estava sozinho e os seus discípulos espalhados, como que ovelhas que não tinham pastor. E a profecia bíblica de que o pastor seria ferido e as ovelhas se espalhariam se cumpriu. E aqueles discípulos que há poucos dias atrás estavam achando que Jesus iria assumir o trono, ia tomar o trono de Roma, lá em Israel. Agora Jesus estava arrastando uma cruz rumo ao destino final, ao cume do Monte Caveira. Sim, lá naquela montanha, Jesus foi crucificado, naquela fatídica sexta-feira. Agora vocês imaginem os discípulos como estavam. Há uma semana, pouco atrás, eles estavam em êxtase. Agora o mestre morreu. Tá certo que ele tinha dito e várias vezes que ele ressuscitaria no terceiro dia. E é interessante que todos os discípulos permaneceram em Jerusalém até o domingo. Só que naquela manhã de domingo, algumas mulheres vão até o túmulo. Chegam lá, encontram um varão de branco que dizia: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele já foi adiante, ele está por aí. Agora glorificado. Agora com um corpo que, aleluia, ele consegue comer com vocês, mas ele também consegue transpor barreiras e paredes. Esse é o Deus, o Jesus que ressuscitou. E ele está no meio de vós, procurai ele. Porque procuram entre os mortos aquele que vive? Ele está no meio de vocês.
E essas mulheres voltaram e contaram aos discípulos. Os discípulos ouviram aquilo e foram até o sepulcro e viram que lá ele não estava. E então começaram a procurar Jesus. E Jesus aparece para algumas mulheres. E é interessante, né, que as primeiras mulheres, primeiras pessoas que Jesus apareceu depois da sua ressurreição foram mulheres. Aleluia. Diz os mais entendidos que se ele tivesse aparecido para um homem, talvez uma ou duas pessoas ficassem sabendo. Mas ele apareceu para mulheres, irmãos, não precisava, era o melhor jornal da época. Elas saíram contando: Jesus vive, isso logo chegou, aleluia, até a liderança romana, e eles ficaram apavorados e já inventaram uma história na hora. Diga que os discípulos dele roubaram o corpo. E eles iniciaram aquela conversa. E lá estavam os discípulos. E quando eu falo os discípulos, eu não estou falando apenas dos 12, mas eu estou falando do grupo aquele dos 70. Os 70 discípulos. Boa parte deles estava lá. E é interessante, meus irmãos, que mesmo depois de ouvirem que Jesus tinha ressuscitado e que estava vivo entre eles, 2 deles tomaram a decisão de sair de Jerusalém. É aqui o ponto, porque eu sempre achei que esses discípulos de Emaús, eu nunca tinha me ligado na cronologia. Eu pensei, não, Jesus morreu, eles largaram fora, não, vamos para casa. Não, irmão, eles ficaram sabendo, aleluia, pelas mulheres, que Jesus tinha sido ressuscitado, que agora Jesus estava vivo, e mesmo assim eles não conseguiram crer na palavra. E então eles tomaram a decisão de voltar para casa. Um deles era Cleopa. Amados, o caminho de Emaús, eu quero começar aqui, é muitas vezes uma fuga. Aleluia, enquanto eu orava, o Senhor me fez ver isso. O caminho de Emaús muitas vezes é uma fuga. E muitas vezes essa fuga ela é ocasionada pelo medo. Imagina o que eles estavam pensando. Se fizeram isso com o nosso mestre, que curou, que libertou, que ressuscitou mortos, o que farão conosco? E o medo tomou conta e sobrepujou a esperança. A fuga, naquele tempo de crise, naquele tempo de dor, da pressão espiritual que aqueles discípulos passaram, que eles estavam lutando, talvez tenha sido ocasionado pela falta de fé ou pela perda de uma fé que eles tiveram. Talvez eles já não creram mais, sim, porque eles ouviram: olha, Jesus está vivo, Ele está entre nós. E talvez um olhou para o outro e disse: eu não creio, eu não acredito, vamos para casa. E é interessante que quando Jesus observa aqueles 2 discípulos partindo para casa, e Emaús significa riacho quente, irmão. Um riacho quente é um lugar de descanso, é um lugar de aliviar a pressão. Mas eles estavam fugindo do lugar da promessa, por medo ou por uma perda da fé. E o que o Senhor me fez ver é que muitos de nós, muitas vezes estamos no lugar da promessa, até que a pressão aumente, até que a guerra venha, até que a luta chegue. E no momento que a luta venha, no momento que a dor venha, no momento que a perda venha, nós tomamos o caminho de Emaús. Esse lugar da promessa me causa dores. Como é dolorido servir ao Senhor. Quantas vezes nós ouvimos, irmãos, as pessoas dizendo: eu não consigo,
muito crente, porque quando eu começo a ser crente de verdade, aleluia, as guerras se levantam, aleluia, a minha loja vai mal, a minha empresa vai mal, e tudo acontece, daí eu tenho que dar uma recuada. Isso são pessoas que estão tomando o caminho de Emaús, ao invés de permanecer na promessa. O caminho de Emaús é o caminho dos covardes. O caminho de Emaús é o caminho da fuga. O caminho de Emaús é o caminho daquele que não quer encarar os seus gigantes pessoais. Davi poderia ter pego o caminho de Emaús, mas ele escolheu partir para cima do gigante. Aleluia, tudo é uma escolha, irmão. Aleluia, eu posso escolher ceder à pressão, eu posso escolher olhar para o gigante, eu posso escolher olhar para a luta, eu posso escolher olhar para a perda, eu posso escolher olhar para as coisas que deram errado, eu posso escolher olhar, aleluia, para aquilo que está demorando a acontecer, mesmo sendo promessa de Deus. Aleluia, é mais fácil fugir. Jesus poderia ter deixado aqueles discípulos, eles nem eram os mais importantes. Note, não era nenhum dos 12. Eles não eram os protagonistas. Com certeza estavam no grupo dos 70. Aleluia, mas eles não eram os protagonistas. Aleluia. Mas Jesus disse assim: vale a pena correr atrás deles. Jesus já tinha iniciado um processo de restauração, e note que ele restaura Pedro depois. Aleluia, primeiro ele pega esses dois no caminho. Aleluia, Jesus pensou, não, Pedro vai pescar daqui, vai dar tempo, não, cronograma, não, eu tenho 2 caindo lá para Emaús, eu tenho que falar com eles. Aleluia, Jesus segue na caminhada. Aleluia, ele encontra 2 discípulos falando acerca do assunto. Aleluia, indo, aleluia, 11 quilômetros distante ali de Jerusalém, e aqueles 2 discípulos, já era de tardezinha daquele domingo que Jesus ressuscitou. Aleluia. E eles vinham falando, como pode, aleluia, o que está acontecendo agora, quem será os próximos? Será que seremos nós? O que vamos fazer? Agora o mestre foi morto, mas será? Alguém disse que ressuscitou, mas será que ressuscitou mesmo? Eu não estou acreditando, eu não estou vendo. E ali eles iniciam aquele diálogo, e então Jesus alcança eles na conversa, aleluia, e vai ao lado deles e dizendo: o que vocês estão falando? O que é isso que aconteceu? Aleluia, me fala, me conta. E então eles olham, e o texto diz que eles pararam para dizer para Jesus: mas tu és o único peregrino em Israel que não sabe tudo o que está acontecendo? E ali eles explicam tudo, e quando eles explicam tudo, Jesus começa a falar das escrituras. Não, parem um pouquinho, vocês não estão entendendo, vamos seguir. Para onde vocês estão indo? Eu estou indo para Emaús, então vamos junto. Aleluia, vamos indo para Emaús. Eu quero começar a comentar para vocês algumas coisas. E Jesus começa a comentar as escrituras. Jesus começa a contar, a falar de todos os profetas. Aleluia, e tudo que o Filho do Homem haveria de padecer, e tudo que deveria acontecer com ele. Aleluia, que ele deveria ser morto para pagar um preço que os demais ninguém conseguiria pagar. Aleluia, e aquilo ali foi movendo o coração daqueles 2 discípulos. Aleluia. E eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem no meio da tribulação. A primeira coisa que a tribulação faz em nós, irmãos, é que a tribulação, a luta, a dor, a perda, a pressão psicológica, ela vem e ela afeta a nossa memória. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já tiveram lutas terríveis, batalhas terríveis, e não conseguiam lembrar das vezes que o Senhor foi lá e estendeu a mão?
Quantas vezes, aleluia, você já esteve numa dor, num problema, numa guerra, que parece que sumiu da tua mente, todas as vezes que o Senhor estendeu a mão e te puxou pela mão, quantas vezes o Senhor curou você, quantas vezes o Senhor curou teus filhos, quantas vezes o Senhor abriu portas, quantas vezes o Senhor moveu, quantas vezes... O problema é que quando nós estamos na pressão, a nossa memória foge. E a gente parece que começa a pensar só no problema. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que os irmãos, aleluia, entendam isso. A luta não pode fazer você esquecer da promessa. A promessa está em Jerusalém para você. A promessa está em Jerusalém para tua casa. A promessa está em Jerusalém para tua família. A promessa está em Jerusalém para o teu ministério. A promessa está em Jerusalém para os teus filhos. A promessa está em Jerusalém para o teu casamento. A promessa está em Jerusalém. Não fuja para Emaús. Tem um louvor do Sérgio Lopes que eu amo. Ajudou, tente lembrar quantas vezes, aleluia, irmão, quantas vezes, quantas foram as vezes, eu sei que não foi nenhuma e nem duas que o Senhor fez milagre na tua vida, eu sei que não foi nenhuma e nem duas que o Senhor moveu os céus e terra por você, eu sei que não foi nenhuma e nem duas que a comida chegou no momento que estava faltando, quantas vezes, aleluia, o Senhor usou alguém para te abençoar, quantas vezes o Senhor abriu portas onde não tinha nem parede, quantas vezes o Senhor te fez andar por cima do mar, quantas vezes o Senhor, aleluia, fez milagre na tua família. Não é tempo de fugir, mesmo que a pressão esteja pegando, mesmo que a luta esteja grande, mesmo que o problema se intensifique, é tempo de ficar em Jerusalém. Oh, aleluia. Em segundo lugar, a tribulação, ela afeta em nós também a nossa visão. Não é só a nossa memória que é afetada pela tribulação, mas a nossa visão também é. Aleluia. Aqueles discípulos passaram por isso, irmão. Na memória, eles não lembravam mais das promessas. E na visão, eles não lembravam mais nem quem Jesus era. Eles não reconheceram. Parem um pouquinho, irmão. Tu andou anos próximo de Jesus, como é que tu não sabe quem ele é? Por mais que ele tá bonito, cheiroso, aleluia, a marca nas mãos era o que será? Oh, aleluia. Como que eles não viram, irmãos? Sabe por que eles não viram? Porque na pressão, na luta, no problema, na tribulação, aleluia, Jesus, a imagem última que eles tinham de Jesus era de Jesus sofrendo em agonia e dor. A última imagem que eles tinham de Jesus era um Jesus crucificado, era um Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça, era um Jesus ensanguentado, era um Jesus com um semblante terrível. Aleluia, esta foi a última imagem que eles tinham. E você pode notar, quando você vê as referências artísticas de Jesus, você vai ver que boa parte dos artistas que desenharam Jesus, eles, pelo menos em uma vez, eles desenharam Jesus no momento de dor e de sofrimento. Aleluia. E quando você começa a ver, as imagens mais vendidas de Jesus até hoje são dele crucificado numa cruz. Aleluia, isso é recorde de vendas, irmão. Nunca mais, isso pode começar a mudar hoje. Eles vão levar muitos anos para conseguir ganhar, aleluia, uma imagem. Por exemplo, nós usamos a cruz vazia, irmão. A cruz vazia é muito longe a quantidade de cruzes vazias que você vai encontrar, comparadas àquelas em que Jesus está derrotado, aleluia, sofrendo, aleluia, às vezes até morto. Na igreja católica de nossa cidade, tem uma imagem de Jesus deitado, com uma coroa de espinho, morto, marcas,
eles colocaram dentro da igreja. E é um negócio que ele fica deitado, as pessoas passam ali e olham. Artisticamente é algo muito bonito. Caprichado, bem feito. As pessoas preferem, parece que, lembrar de um Jesus derrotado. Aleluia. E daí aqui eu entendo uma coisa, irmão, que é muito mais fácil eu lembrar das nossas perdas do que das nossas vitórias. É muito mais fácil, irmão, se eu pedir para os irmãos aqui, olha, eu quero que vocês façam uma lista rapidinho na mente aí, de 10 momentos que vocês tiveram, aleluia, derrotas na vida de vocês, problemas, dificuldades, você vai lembrar, irmão, muito mais que 10. Aleluia, agora se eu pedir, eu quero que você faça aí 5, aleluia, momentos em que Jesus te salvou, em que Jesus chegou nos 45 do segundo tempo, em que Jesus estendeu a mão, aleluia, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, irmão, porque a gente gosta mais de gravar as coisas ruins, ou você imagina por que os telejornais pelo Brasil, eles falam muito mais desgraça do que coisa boa, porque as pessoas não querem ouvir coisas boas, elas querem ouvir o imponderável, elas querem ouvir o horrível, aleluia. O ser humano, a tendência nossa é sempre lembrar de coisas de dor, de momentos de perda, de momentos de derrota, e é por isso que tem tanta gente em depressão nos dias de hoje, porque tem um excesso de passado. E o problema é que não é um passado bom, é um passado de derrota, de dor, de problema, de dificuldade. Aleluia. Eles estavam com uma imagem cristalizada na mente deles de um Jesus derrotado. E daí quando Jesus chega ali bonitaço, cabelinho arrumado, aleluia, com a barba bonita, com a veste branquinha, aleluia, eles olharam assim, capaz, isso aí não pode ser, né? E seguir, quem és tu? Tu és um peregrino, tu tá de passagem, né? Porque eu não te conheço. E Jesus poderia ter dito, sou eu. Ele poderia ter dito, mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele queria que os discípulos identificassem ele. Aleluia, e ele só foi embora depois que os discípulos conseguiram, aleluia, identificar ele. Aleluia, então, meus queridos, eu quero que você comece a treinar os seus olhos, aleluia, a observar as vitórias, a observar Jesus nas coisas. Muitas vezes você não está enxergando Jesus e Ele está do teu lado. Muitas vezes você não está enxergando Jesus e Ele está perto de você. Muitas vezes você não está enxergando Jesus, mas Ele que está segurando a tua mão. Muitas vezes você não está enxergando Jesus, mas é Ele que está te carregando no colo. Muitas vezes você não está enxergando Jesus, mas você só não sucumbiu, só não morreu, só não foi à tumba, porque é Ele que está te pegando. É Ele que está cuidando de você. E você não viu. Caminho de Emaús. Em terceiro lugar, para nós encerrar, o caminho de Emaús e a tribulação, ela afeta também a nossa audição. A memória, a visão e a audição. Pô, eles não estavam identificando Jesus, né? Mas quando é uma pessoa que você conhece bem e ela te liga, a ligação não é uma conferência de vídeo, né? Na voz, seguido, irmão. Com esse negócio de WhatsApp, que a gente guarda o número menor, as pessoas me ligam, daí dá um número com um 9 a mais. Eu olho ali, mas quem é, meu Deus do céu? E tá na minha agenda, só que tá sem o 9. Daí eu atendo aqui, daí, pá, o irmão, irmão tal. Eu conheço ele pela voz. Jesus conversou com eles um caminho inteiro. Talvez eles não tivessem qualidade para enxergar ele,
Aleluia, mas Jesus foi com a sua voz de amor. Imagina quantas vezes eles viram Jesus pregar, quantas vezes eles viram Jesus dizer ao morto, aleluia, sai da cova. Quantas vezes eles viram Jesus dando graças a Deus e repartindo o pão, para que aquele pão fosse multiplicado, aleluia. Quantas vezes eles ouviram a voz de Jesus? Jesus conversou com eles 11 quilômetros, eu não sei se Jesus pegou no começo do caminho, eu não sei, irmão, mas foi quilômetros, eles com Jesus do lado deles, aleluia. Eles esqueceram da promessa, eles não conseguiram enxergar Jesus, e o pior, eles não conseguiram identificar a voz de Jesus. Meu Deus. Aleluia. E sabe por quê, irmão? Porque quando a gente está na tribulação, na prova, a gente costuma ao escutar outras vozes. A voz do advogado fala mais alto. A voz das pesquisas fala mais alto. A voz de um especialista fala mais alto. A voz de um médico fala mais alto. A voz de alguém que estudou para aquilo, de um engenheiro, de um arquiteto, fala mais alto. Ah, quantas vozes. Nós estamos dando ouvidos a vozes demais. Aquela voz que eles ouviram naquele caminho. Talvez se eles tivessem fechado os olhos. Os meus olhos não te veem, mas os meus ouvidos escutam tua voz. Tua voz. Quantas vezes na prova nós escutamos todas as vozes? Nós muitas vezes escutamos as vozes até de alguém endemoniado que diz: tu não vai a lugar nenhum, tu não vai conseguir, tu vai morrer na miséria, tu não vai conseguir um casamento bom, tu nunca vai conseguir fazer a faculdade, tu nunca vai conseguir ir a lugar nenhum, tu vai viver andando dia a pé, tu não vai conseguir ter um carro com o salário que tu tem, não consegue manter um carro, muito menos botar gasolina, tu não vai conseguir construir a tua casa, o teu fracasso está garantido, você vai viver uma vida inteira pagando aluguel. Teu filho vai estar na droga, vai morrer na prostituição, na homossexualidade. E nós escutamos as vozes. E muitas vezes nós damos ouvidos a essas vozes. E daí quando eu escuto outras vozes fica muito difícil. Eu ouvir a voz do meu amado. Mas tem um sentido aqui que é extraordinário, irmãos. E quando tu lê o texto, e quando eu li isso aqui, eu chorei de alegria. Porque em algum momento, depois que Jesus desapareceu, eu vou adiantar só para chegar nessa parte aqui. Depois que Jesus partiu o pão e desapareceu diante deles, um olha para o outro e diz assim: mas não ardia? O nosso coração não ardia? Os meus olhos estavam me enganando, talvez os meus ouvidos, mas o meu coração estava ardendo. Sabe o que eles estavam dizendo, irmão? Eles estavam dizendo o seguinte: a presença dele é inconfundível. O meu ouvido não captava a voz dele. Os meus olhos não enxergavam a ele. Mas o meu coração ardia. É a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. É a presença. Que presença é essa? Que presença é essa? Que presença é essa?
Senhor. Aleluia. Quando Jesus chegar perto de você, você vai senti-lo. Quando você entrar num lugar onde a presença do Senhor está, você vai sentir. Talvez tem gente que está visitando nós aqui essa noite. E talvez você no teu coração está dizendo assim: eu nunca entrei num lugar que eu estou sentindo um negócio tão diferente na minha vida, eu nunca senti isso. Talvez os teus olhos não conhecem Jesus, talvez os teus ouvidos não conhecem a voz dele, talvez tu não tenha uma memória de vezes que ele tirou você de lá, da dor, do problema, mas é a presença dele, é a presença dele. É a presença, 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 presença. Eu amo tua presença. Te pedi nada. Eu só quero a tua presença. Eu não vou te pedir nada, eu só quero a presença. Eu não vou te pedir nada, eu só quero a presença. Essa presença. Essa presença. É dessa presença que cura, essa presença que transforma, essa presença que liberta, essa presença que dá vida, essa presença, aleluia, que cura a alma, essa presença que arranca alguém da depressão, essa presença, esta presença. Uau. Aleluia, e daí aqueles homens, Jesus é extraordinário, né? Ele tem uma estratégia para cada um. Jesus fez o caminho todo por causa deles. E Jesus, o texto diz assim, Jesus fez menção de que ia passar adiante. E eles chegando em Emaús, tá ali nossa casa, chegamos em casa. E Jesus assim, não, mas eu acho que eu vou mais adiante. Jesus querendo dizer, me convida. Aleluia. E o texto diz que eles a presença ardia. A presença ardia, eles não podiam deixar Jesus ir. E o texto diz em alguma versão, diz assim, constrangeram Jesus. Insistiram, forçaram. Vem, entra aqui, Senhor, o dia já está escurecendo, vai ficar perigosa a estrada. Essa estrada está perigosa, acontecendo assalto direto. Vem, Jesus, entra aqui na minha casa, entra aqui na minha casa, entra aqui na minha casa. E daí eu fiquei pensando, Jesus, eles te convidaram para entrar na casa. Aleluia, como é que estava a casa deles? Se tiver como a minha, irmão, tá meio que de perna pro ar. Aleluia, lá em casa, irmão, se alguém quiser ir me visitar e pegar a casa mais organizada, tu me avisa, porque se tu chegar de susto, vai estar uma bagunça. É brinquedo por tudo, irmão. É por onde tu imaginar tem beguegos. Aleluia, o bequedo ele tira e espalha e não brinca, e é isso aí, irmão. Eu cansei de juntar, eu junto uma vez por dia agora. Aleluia, glória a Deus, irmão. E eu já cheguei a uma conclusão, o brinquedo que tu não junta, ele não pega. Aleluia, é um mistério, irmão, por isso que eu junto uma vez por dia, porque se eu juntar de 10 em 10 minutos, ele vai lá, vai pegar, vai tirar do lugar. Aleluia. E daí eu fiquei imaginando, eu digo, Jesus, eles te convidaram, eles te constrangeram para te entrar na casa deles, mas a casa deles, eles não tiveram tempo de pintar, eles não tiveram tempo de arear, eles não tiveram tempo de limpar, eles não tiveram, imagina, pô, Jesus vai vir na minha casa, irmão, vamos fazer uma faxina daquelas de alto a baixo. E eu fiquei pensando, eu digo, né, aquele pensamento para dois homens, aleluia, convidando, provavelmente as mulheres estavam em casa, eu não sei, aleluia, mas não tinha avisado ninguém. Vem, Jesus, vem, eles não sabiam que era Jesus. Vem, tu é um peregrino, mas vem, entra na nossa casa, entra na nossa casa. E eu sempre pensei isso, eu digo, Jesus, eles não tiveram tempo de preparar a casa. Ai. E eu quero começar dizendo, aleluia, que Jesus, essa frase Jesus me deu enquanto eu orava. Jesus não espera que você arrume a casa para ele entrar. Ele mesmo quer arrumar a casa.
E daí eu entendi, eu estava orando e eu pensei, Jesus, eles não arrumaram a casa, aleluia. E daí Jesus estava me dizendo, filho, quem disse que eu quero que ele arrume a casa? O meu negócio não quer que ele arrume a casa, eu quero arrumar, eu quero fazer a casa dele do jeito que eu quiser. O grande mistério é ele me convidar para entrar. É o convite, o que ele quer é o convite. O que ele está esperando para entrar na tua vida aqui essa noite é o convite. O que ele quer, o que ele está esperando para entrar na tua casa e mudar tudo lá de lugar. Aleluia, é o convite. Aleluia. E você pode notar, irmão, que todas as casas que Jesus entrou, pode pegar o texto santo ali. Todas as casas que Jesus entrou, houve transformação. Aleluia, não teve uma casa que o Senhor não entrou para mudar tudo. Não teve uma casa que o Senhor não entrou para mudar tudo. Aleluia, ou na vida do dono da casa, ou na vida de alguém que entrou dentro da casa. Deus, quando entrou na pessoa de Jesus, em cada casa ele entrou para fazer milagre. Na casa de Jairo, ele entrou para ressuscitar a filha dele. Naquela casa, lá em Cafarnaum, aleluia, foi para curar, batizar. Quantos foram curados pelo Senhor, foram libertos, quantos espíritos malignos, aleluia, foram decretados, mandados embora, aleluia, quando Jesus entrou na casa. Então Jesus não espera que você reforme a tua casa, e daí tem muita gente que pensa assim, não, a minha vida é muito torta, a minha vida é torta demais, eu vou dar uma endireitadinha e vou convidar Jesus para entrar. Irmão, ele não quer isso. Ele quer entrar em você torto mesmo. Ele quer entrar em você esculhambado mesmo. Ele quer entrar em você no pecado mesmo. Ele quer entrar em você, aleluia, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Ele quer entrar, irmão. O detalhe é você convidar ele para isso. Tem que ser como aqueles discípulos, que eles não acreditavam mais, eles não enxergavam mais, eles não ouviam mais. Só que o coração ardia. E quando a presença invadiu a vida deles, eles pediram, entra, faz morada em mim, faz morada em mim. E Jesus entrou, irmão. Aleluia. E aqui eu quero encerrar a mensagem. Jesus, na hora da janta, pegou o pão. Aleluia. Tem coisas que só Jesus faz como Jesus, irmão. Você está entendendo? Tem coisas que só Jesus faz como Jesus. Aleluia. Aleluia. E na hora do partir do pão, o texto diz que os olhos deles se abriram. E eles viram quem ele era. Aleluia. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo me disse? É impossível não reconhecer Jesus quando ele nos alimenta. Aleluia, quando ele te alimentar, irmão, você não vai ter dúvida nenhuma. Quando ele entrar com uma palavra na tua vida, você não vai ter dúvida nenhuma. Aleluia, porque ele tem coisas que só ele faz como ele faz. Aleluia, talvez alguém tentasse partir o pão do jeito dele, aleluia, não ia conseguir. É só Jesus que fazia daquele jeitinho dele. Aleluia, ele quer fazer na tua vida aqui essa noite. E é interessante que quando partiu do pão, eles identificaram Jesus. Antes deles correr e dar um abraço em Jesus, Jesus sumiu. E daí eles ficaram apavorados, mas não ardia, ele estava aqui. E daí eles olharam para o outro, para onde ele foi? E o texto bíblico diz, e naquele mesmo momento, era noite já. Mas e assaltante? Não estou nem aí. Eles voltaram para a promessa. Eles subiram a Jerusalém de novo. Aleluia! Aleluia! O caminho de Emaús foi um desvio na caminhada. Aleluia! Parem um pouquinho, era Jesus que estava com nós. Vamos encontrar ele de qualquer maneira. Para onde ele foi? Mas é lógico, eu sei para onde ele foi. Ele foi para Jerusalém, então é para lá que nós vamos. Mas está de noite, que se lasque, eu não estou nem aí. Se nós for assaltados, chegar lá só com a minha, só de chinelo, ou se eu chegar nu pela estrada, aleluia, eu não quero nem saber, eu quero encontrar ele, eu quero dar um abraço nele, eu quero dar um beijo nele, porque eu tive a oportunidade e não fiz. Vamos colocar de pé.
Eles voltaram para a promessa, eles voltaram a viver. Oh, aleluia. Quantas dificuldades, a pressão, a luta, a dor, ela vem e ela ocasiona em nós. Quantas dificuldades. O Senhor não quer mais que você viva desse jeito. O Senhor não quer mais que você não perceba Ele estando do teu lado. Porque muitas vezes Ele está do teu lado e você não vê. O Senhor não quer mais que você não enxergue Ele, que você não ouça Ele, que você se confunda com a voz dEle. O Senhor não quer mais, Ele quer que você comece a lembrar daquilo que Ele fez e das coisas que Ele te prometeu. Porque esse Deus que é fiel para cumprir aquilo que promete, Ele te trouxe aqui essa noite, Ele quer cumprir em ti, Ele quer cumprir em ti. A palavra falou com você, sai do teu lugar rapidinho, eu tenho 2 minutos para orar, irmãos. Aleluia, rapidamente, sai do teu lugar, a palavra falou contigo, sai do teu lugar, nós queremos orar por você. Aleluia, oh aleluia. Oh, aleluia, você quer sentir a presença do Senhor, sai do teu lugar e vem. Oh, Jesus, parece que Jesus está tão distante, parece que Jesus está tão longe. Hoje eu quero convidar Jesus para entrar na minha casa, eu quero convidar Jesus para transformar o ambiente do meu lar, eu quero convidar Jesus para mudar as coisas que não estão certas lá em casa, eu quero convidar Jesus, aleluia, para mudar e para endireitar os caminhos tortuosos, as minhas escolhas, eu quero convidar Jesus para isso. Oh, aleluia, aleluia. Se a palavra falou contigo, pede licença aí, aleluia, vem, nós queremos orar por você e com você. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Oh, Espírito Santo, vem com tua presença, vem com tua presença, vem com tua presença. Vem com tua presença, Deus. Vem com tua presença. Ei, rebiaste mi onda rai. Aleluia. Aleluia, nós vamos orar, irmão. Se você quer uma oração, você precisa de uma oração, pastor, eu estou angustiado. Aleluia, eu estou com dificuldades, eu estou com problemas. Vem cá, nós queremos orar por você. Aleluia, independente do que você está passando, nós queremos orar por você e com você. Aleluia, não importa a tua dor, onde mora, a tua dificuldade, o problema. Aleluia, nós queremos orar, abençoar você, sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, na beleza da tua santidade, nós estamos aqui. Nós queremos orar, Pai querido, nós queremos profetizar nessa noite a cura, a libertação, o milagre sobre as vidas, sobre as famílias, Pai. Oh, meu Deus, a tua palavra foi pregada ao Eterno de Israel. Venha sobre os teus filhos, aleluia, e toma conta, Pai querido, eu oro, eu abençoo, eu profetizo sobre as famílias, eu profetizo sobre as casas, eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo restauração completa, aleluia, sobre as vidas, meu Deus, anda rebedai asturi micanaya rabia sé. Seja livre. Seja liberto, seja curado, seja transformado. Rai dele me arracion de rebiecando robeque. Rai de plavia nebria holda ramacovia. Ribievia canto romanassi. Receba o toque do Espírito Santo aí onde você está. Mesmo você que não veio aqui, receba o toque do Espírito Santo. Receba o milagre na casa, na família. Que a sua história seja transformada, a sua vida seja transformada. Receba o toque do Espírito Santo. Rai de lebre andorobe candeque.
Já de pravia rai. Rai de lebrehou darabadaia sé. Pra canto. De Plávia. Canduí, Briqueve. Ai da lamarrou daraviastu. Shai. Trebias, tebion, dalabrehou, darabiahas. Receba o toque em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Charadadada. Arabadadasté. Rionda lamehai. Receba o toque do Espírito Santo de Deus na vida. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele mudando a tua história. Sinta a presença dele mudando a tua vida. Sinta a presença dele mudando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rana lemehou da Arábia Flácia. Deremiko vanai andibrievas tu. Radecanto romanai ribievia caias tu. Iribiho mamai deple proptai. Ibie manai viahou derebecando robeflácia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o milagre na casa em nome de Jesus. Receba o renovo da parte do Eterno em nome de Jesus. Receba o toque de Jesus na vida. A presença dele, sinta a presença dele. A presença dele. Em nome de Jesus. Oh! Ramandevahasya. Receba. Receba. Receba, receba, Romanovaya, Briaeva Nayandibrique, Eremiomando Briession de Lávia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.